Tá valendo! Agora eu quero ver quem anda mais rápido. A Agora gente nós de vamos TT. pro terreno aqui, ó, da mountain bike. Mountain bike. Karen Olímpio, muito obrigado pela presença. Eu Muito que obrigado agradeço a oportunidade. Cara, ela anda pela de mountain viagem, né? Que ela viajou Ah, veio- pra vir veio. falar com nós. Então, onde você tava ontem? Tava em Patrocínio, Minas. Ah, a prova foi lá. Foi lá. Mas você mora em Minas, né? Moro em Minas. Mora em Minas. Onde é? Itaúna. Itaúna. É. Ixi, onde é? É próximo de BH, ali, 40 minutos. Ah, É, perto de Vinópolis. Divinópolis. Divinópolis, terra da Bold. Terra da Bold, do cara Gabriel. da- É. Já da fui pra farmacêutica Divinópolis. lá também. De quem? A Ah, gente do cara conversou. que a gente conversou agora. É. Da farmácia. Tem bastante fábrica lá, indústria. Sim. E montanha. bastante trilha. E bastante montanha, né? É, assim, lá na minha cidade mesmo tem mais no CT, né? Que tem um CT lá, o meu nome. Ah, caramba. De trilha, porque, tipo, antes tinha mais trilha, só que os fazendeiros começaram a fechar e começou a ficar meio inviável de passar, entendeu? Mas, assim, em BH ali é só trilha, né? Então, a gente consegue também deslocar pra lá, pra fazer alguns treinos lá. Então conta pra gente. Caramba, você tem um CT? Não, já começa daí. Conta pra gente. Quer saber do CT primeiro? Ah, eu quero, velho. Eu Porque quero você saber tem um como é que CT. nasceu esse CT aí. É. Então, eu e o Rodrigo, né, a gente tava muito deficiente, assim, de ter um espaço para poder treinar lá, como eu disse, né, Uhum. essas trilhas começou a acabar, e aí a gente, com a ajuda de um amigo, a gente conheceu um proprietário do espaço, né, que é particular, a área que a gente construiu a pista, e aí ele cedeu pra gente o espaço para poder construir a pista. A gente construiu totalmente do zero. Rodrigo é um GPS humano, assim, mapeou tudo de cabeça, o circuito como que ele queria que fosse, né? Que legal. Lá no... É uma pousada que os Uhum. proprietários têm, chama Chalé das Pedras. E aí, esse terreno do lado da pousada que a gente construiu a pista. E como eu disse, a gente construiu totalmente do zero, sério. Eu lembro que o dia que a gente foi marcar, o mato tava alto, e aí a gente veio jogando o cal para demarcar onde que precisaria abrir depois. E assim, o Rodrigo me explicava onde que ia, como que ia ser o traçado, só que tipo assim, ali com o mato daquela altura e quando a gente começou a abrir mesmo, eu não entendia, eu só fui entender depois de tudo aberto e eu já andando na pista, Sim. assim, mas assim, foi muito bacana, porque realmente a gente estava precisando de um local assim para treinar e foi num momento bem importante que eu ia, né, tá no ciclo olímpico, disputando o ciclo olímpico e acredito que me ajudou demais porque esse terreno que a gente tem lá é muito propício para o mountain bike, porque lá tem as pedras, como eu disse, a pousada é pousada Chalé das Pedras, então você já imagina, né, lá é só pedra. E aí ele conseguiu desenvolver uns obstáculos bem naturais do que a gente já tá acostumado a pegar Sim. algumas provas fora, então foi bem, bem bacana, acho que somou muito, assim, pra minha performance. Isso foi quando que vocês montaram? Fazem 2 anos já que a gente tem. Que legal. E você, mountain bike, desde quando? Mountain bike desde pequenininha mesmo. Não é? 2007 já... Você é nascido em Minas. Nascida em Minas. Eu sou de Caxambu, natural. Tá. Sul de Minas ali, entre São Lourenço. Circuito das Águas. Sim. E aí, 2007, corria mirim, né? E veio da onde? Assim, da onde veio essa Paixão. sua Veio família? do meu pai, Ah. da minha família. Meu pai já competia amador. E aí eu também tenho meus irmãos. Somos 4 filhos, Família né? inteira? Sou mais nova. Família inteira Isso explica pedala? Bastante coisa. Família inteira pedala. E só homens? Ou você é mulher? O mais Dos velho é irmãos. homem e 3 meninos. Ah, tá. E aí Entendi, eu sou ele a que mais sobrou. nova. Você achou que ela tinha sobrado? Achei que você, a mais nova. E aí, meu pai... Veio bem natural mesmo a bike, né? Na nossa infância, assim. E nessa época, eu tô falando 2007, eu era petitinha, né? Pequena. Então, assim, corria assim. Porque via meu pai correndo, então foi natural. Mas depois, mais assim, pra pegar mais gosto pela bike, foi... meu pai levava a gente pra cachoeira nos finais de semana. E ele trabalhava numa lanchonete, né, que, tipo, de hambúrguer. Então, ele chegava final de semana, tipo, de madrugada em casa, e no outro dia ele ia levar a gente pra ir pra essa cachoeira. E a gente ia de bike. Daquelas bikes mais simples, pesadinho e tal, Sim. tudo, sabe?
E aí a gente ficava doido de pé pra poder ir pra cachoeira, né? E aí dava uns 18 quilômetros, né? A ida demorava uma eternidade pra chegar, né? Mas aí também a hora que a gente pegava pra voltar pra casa, a hora que chamava, né, pra gente sair, eu só ficava olhando a gente na água, tipo, vigiando, né, pra gente... Não afogar ali. E aí, a hora que dava a hora de ir embora, ninguém queria sair da água. Mas aí foi dessa forma mais natural. E aí depois meu pai levava mais ele, que ele era mais velho, né? Porque mãe, esporte, assim, radical, meio complicado. Por mais que antigamente, tipo assim, esse tempo aí, as pistas não eram tão técnicas, né? Era um pouco mais fácil. Mas mesmo assim, né, para as mães, tipo assim, o filho tá andando numa bicicleta ali com a velocidade um pouquinho mais acima. Quebrar um braço, 2 palitos. É fácil, né, de acontecer isso. Então, ela jogava a responsabilidade, tipo assim, meu pai. Então, assim, no início mesmo... Ele apanhava. O problema é que, tipo assim, como eu sou mais nova, aí meu pai levava os meus irmãos para um lugar mais longe. Tipo assim, eu não sei o que acontecia. Eu, quando ia, passava mal, aí nesses percursos mais longos, mais, onde tinha mais um pouco mais subida, assim, que era um percurso mais desafiante, que chama Colônia lá em Caxambu. Tipo assim, pra todo mundo que mora lá, os ciclistas, tipo assim, um lugar desafiante é a Colônia. Aí eu não conhecia, tipo, porque, tipo, sempre passava, eu costumava passar mal, porque você era mais novo e tal, aí a minha mãe, tipo, acho que pegava pesado com meu pai, e meu pai me deixava. Tipo assim, não, então aqui você não vai. E aí você começou a ficar pistola. Não, eu ficava assim, não, eu tenho que ir, tipo assim, porque eles irmãos vão, não vou? Eles chegavam e contavam como é que foi e tal, e tipo, eu nunca ia. Não tinha história? Aí, resumindo, aí tipo assim, só que aí meu pai depois mudou pra Tiradentes, pra trabalho, e não deu tempo, tipo, de eu melhorar, assim, o condicionamento e poder ir, mas aí, tipo, depois de um tempo, já profissional... Eu voltava, quando eu ia visitar Caxambu, aí ia lá na Colônia e ficava assim, imaginando, né? Foi aqui que eu não conheci e tal, e tipo assim, numa outra, como fala? Outro momento, né? Muito mais tranquilo agora. Sim. E hoje em dia, alguns dos seus irmãos andam com você ou não aguenta? Sim, o mais velho, ele é atleta também profissional. Entendi. Então esse aí consegue dar uma... Não, ele anda muito bem. Anda muito bem. Boa. E você, assim, a gente manja pouco aqui de mountain bike, né? Eu manjo mais que você. Meu Deus. Vamos fazer um tryout aí. Tá, então, não. Digo, na teoria, assim, né? Das modalidades do enduro, sim. XCO. A gente já teve aqui alguns mountain bikers. É isso. Já veio a Marcela, já veio o Avancini, o Lan, a Sabrina e o Caô. E você tá em qual desses caminhos? XCM. Conta essa sua trajetória. Então, eu tava até conversando com a Júlia ali quando eu cheguei. Hoje, né, graças a Deus, a minha família e ao Rodrigo, que no dia a dia tá sempre me auxiliando, né, em ser melhor a cada dia, como pessoa, como atleta, e nas modalidades. Então, hoje eu vejo que, tipo assim... A soma dessas modalidades é importante para nós, que é o mountain bike, certo? Uma modalidade soma com a outra. Então você faz todas? Eu faço todas. Tipo assim, faço cross country, o short track, road e o XCM. Você anda de road também? Então. Ando de road, gosto muito também. Que legal. Sim. Mas de maneira geral, quem é de mountain bike anda de road. Eles dão uma... Pra treinar só. Sim. Rola o boato que o Avancini, inclusive... É muito tá indo pra estrada. Ele vai voltar? Não, eu não sei. Esse é boato que saiu aí. Não foi eu que soltei. Foi um canal de ciclismo aí. Você viu esse boato? Sim, vi. Viu? Não fui só eu que vi. Boa. Você acha que dá ainda? Mas... O que você acha? Vamos perguntar pra profissional aqui. Dá sim. Tem lenha ainda. Tem lenha? Pra queimar. Tem lenha pra queimar? Que legal. Bom, e você... Mas conta a sua trajetória. Quando você virou... Quando você sabia que era o seu caminho. Exato. Você falou, vou viver disso. Uns 17, 18? Então, aí eu vou ter que voltar um pouquinho lá atrás de novo, né? Claro. Pode voltar, que a sua voz pra contar a história tá delícia, hein, velho? Tomar um cafezinho. Então, aí meu pai inseriu de uma maneira natural, né? Então, nesses momentos da cachoeira, que aí pronto, ele mudou pra Tiradentes e ele conseguia usar apoios pra gente, pras corridas. Eu lembro que a gente tinha mais a Copa Internacional, né? Que é essa MTB.
A gente tinha algumas etapas dela. Tipo assim, sou de uma família bem simples e, tipo assim, a gente não tinha carro, a gente dependia de carona e de transporte da prefeitura pra poder ir pra essas provas. Aí a gente ficava, tipo assim, eu só corria Copa Internacional nessa época aí, de 2012, acredito eu. E aí a gente ficava, meu pai corria atrás pra poder conseguir esse transporte pra gente poder ir pra corrida, certo? Só que, tipo, esse negócio de prefeitura às vezes demora um pouquinho, tipo, não, a gente só sabia mais em cima da hora. E Se assim, ia na dar ou não semana, ia, né? Nossa. E aí a gente, meu pai conseguia, tentava apoio das próprias cidades também, tipo, pra disponibilizar uma escola, né, alojamento e tal. E aí sempre era mais tranquila essa parte também. E aí ficava nessa ansiedade de conseguir o transporte, né? Quando eu consegui o transporte, tipo, a gente sabia que ia dar pra ir. Então, eu lembro que Araxá é a clássica, vocês devem imaginar, né? É uma etapa, assim, bem especial para todos os mountain bike. Eu acredito que muitos iniciou as corridas na etapa lá, né? O cross country. E aí, quando conseguia o transporte, ficava super feliz. Tipo assim, então a gente corria quando dava pra realmente ir. E acho, tipo assim, aí eu já acompanhava as meninas que, tipo assim, hoje já tive oportunidade de correr junto, né? Tipo assim, correndo todo final de semana e eu só consegui, tipo assim, eu ali na luta pra correr uma corrida, assim... Por ano, quase. Umas 3 corridas por ano. Sim. Nossa. E aí, 2012, 13, 14, foi mais ou menos assim, né? Mas você era adolescente. Sim. Quando meu pai mudou pra Tiradentes, eu tive que correr atrás dos patrocinadores na minha cidade, né? No município mais local ali, tipo, pra poder pagar uma inscrição, esses gastos, assim, né? Sim. E aí, eu mesmo corri, meu pai já tinha deixado as portas abertas nesses locais, e aí eu ia, né, e continuava a conversa pra manter o contato, né, pra poder continuar indo nas provas. E aí, aproveitei, eu ia sozinha, né, porque meu pai já tava em Tiradentes, e consegui ainda. Isso foi, como eu disse, até 2014, né, que o Rodrigo entrou na história em 2013. Ah, como é que você conheceu ele? Conheci em corrida. Ah, tá. Em Divinópolis. Na Copa Internacional, né? Tinha que ser na Copa Internacional. Sim. Conheci ele lá. E aí... Foi ele que olhou e falou, essa tem jeito. Essa vai. Eu acredito que foi. Porque pensa numa menina que era desengonçada, meu Deus. Essa etapa de Araxá, é Araxá mesmo, cara. Tem tanta história em Araxá. Tipo assim, eu olho pra trás, é um filme que passa na cabeça. Às vezes eu posto alguns TBT, o pessoal acha os bicos de rir. Porque assim, a etapa lá, tipo, sempre que a gente corre lá, tem se tiver meio com chuva, dá um lodinho, sabe, nos lugares, então fica bem escorregadinho. Então eu já comprei alguns terrenos lá. E aí o Rodrigo entra na história e, tipo assim, e começou a me ajudar muito, porque, tipo assim, igual meu pai. Meu pai, como eu disse, ele tinha mais a questão física ali, então ele treinava muita gente na questão física, de subida e tal, da nossa região, né, no caso. Mas aí... o Rodrigo começou a me auxiliar muito na técnica e na resistência e tudo, né? E 2003... Aí fui melhorando. Tipo assim, eu corria antes, era sub-23, mas tipo assim, eu corria com... Era uma categoria só, não separava, tipo, juvenil, júnior. Só separava isso em campeonato brasileiro. Tá. Mas Copa Internacional não separava. Tudo sub-23, aí todo mundo junto. E aí no caso, corria junto com as minhas irmãs. Nós 3 corria na mesma categoria, entendeu? Você tinha quantos anos? 2014. Ai, meu Deus. Você é de que ano? 97. Tá, então tinha 16, 17. E corria sub-23. Irmãs são mais velhas? Sim. Então você perdia pra elas. Mais ou menos. É mais ou menos. Perdeu a primeira. Era mais ou menos assim. Mas eu sempre fui bem competitiva, não vou negar. E vamos lá. Tô encaixando aqui a ordem. Tá pensando como é que você vai falar que você batia nas suas irmãs. Não, acho... De leve. Não, é meio polêmica. Tem uma lá que é brava, rapaz. É melhor não falar, então. E aí... Mas nenhuma das duas ainda corre mountain bike? Então, a Priscila, a mais velha, né, das irmãs. Sim.
menina, e aí tem a Kelly. Só que a Kelly parou, seguiu com a profissão dela, tá querendo voltar, mas não voltou ainda. A Priscila tá voltando agora, esse ano ela vai voltar a competir. Legal. Então você não pode falar que bate nenhum. Não, tem que falar, pô. Não, já chegou essa época aí, mas eu não vou entrar nesse... Tem que botar... Deixa minha mãe assistir esse podcast. botar fogo no negócio. Bom, vamos lá. Até no seu irmão você bate, pelo que eu tô Bom, mas entendendo. então conta pra gente qual foi a primeira prova que você fez, assim, que você ganhou, que, enfim, que você sabia que você levava jeito pro negócio ali, que você, pá, cara, meu caminho é aqui. Pois aí que tá. Agora você... Ó, vou ter que falar, né? Então claro, fale, claro. Foi ganhando da minha irmã. Antes de conhecer o Rodrigo, eu ainda tava no caminho, né? Uhum. Depois que eu conheci ele, que aí tava, tipo, júnior. Tá. Aí, eu lembro que tava numa prova lá em Tabirito, tava nessa fase, ainda dependia de alguns patrocinadores. Tabirito é a cidade da Marcela, né? E é onde construiu agora o centro lá, do Arjão. Né? E aí, eu precisava, tipo assim, nesse dia aí eu ia mais em cima da hora também. Uhum. E aí, eu tava começando a melhorar o rendimento, tudo. E aí, fui de última hora, tipo, combinei com o organizador, falei com ele que eu só ia conseguir, eu não tinha como responder, tipo, dar certeza que se eu ia. Uhum. Então, ele, tipo, me deixou aberto pra eu fazer a inscrição no dia. Aí, tá, beleza, então consegui ir, fui de ônibus pra uma cidade lá, uma logísticazinha e tal. E aí, aí andei na pista no dia da corrida, tipo, a largada era 8 horas da manhã, eu acho que eu cheguei antes das 7 ali pra dar uma volta, 2 voltas pra poder competir, né? Porque, tipo, pista a gente tem que reconhecer. Sim. Aí, quando fui, fiz inscrição e tal. Aí, quando eu fui alinhar pra correr, assim, a gente fazia um Star Lap em volta do Cristo, né? Que lá tem um Cristo lá no alto da montanha. No meio do Cristo. Aí a pista nessa montanha, só que a gente dava uma volta pra depois entrar na trilha, né? Pra não acontecer nenhum acidente, pra separar um pouco os atletas. E aí eu escutei, quando eu dei essa volta, eu escutei um apito do comissário, tipo, mandando eu sair. Eu, tipo assim, como assim, tá mandando eu sair? O que tá acontecendo? E aí eu continuei. E aí eu lembro que, tipo, fiz as voltas que tinha que fazer e ganhei, né? Venci esse dia. E aí, quando acabou a prova ali, já havia boatos ali sobre eu ter feito a inscrição no dia. E aí, a segunda colocada entrou com recurso pra me desclassificar. Nossa. E aí eu, pô, cara, sério isso? Eu fiquei assim, bem chateada, sabe? Nossa, chorava, tipo assim, sem entender nada. Pô, tipo, o que eu fiz de errado? Fiz inscrição no dia, mas eu fiz a inscrição por causa das minhas condições, entendeu? Tipo assim, porque antigamente os atletas ficavam olhando, tipo, quem tá inscrito? Porque tem gente que tem isso. Antigamente não, até hoje. Até hoje, né? Infelizmente, mas aí eu fiquei triste, porque me desclassificaram, né? Aí, pô, aí a primeira vitória. Era pra ser sua primeira vitória? Eu acredito que sim, que eu lembro, tipo assim, que ia ser, tipo assim, tava começando a destacar. E aí eu falei, meu, sério isso, e chorava. Aí eu lembro, Rodrigo, minha família, fica tranquila, que tem muito pela frente ainda e tal. E aí, eu não lembro exatamente que ano que foi, né? Não, porque já faz tempo, então... Aí, só que acontece, aí a gente tava conversando esses dias, né? Depois, 2018. Aí, eu ainda era atleta sub-23 e eu voltei nessa prova e venci a primeira vez na Elite. Ah, boa. Que demais. Desculpa, não foi a mesma prova, mas foi a mesma pista e tipo assim, foi assim, um sentimento muito especial, né? Mas aí você foi na Elite, você era sub-23, mas ganhou geral. Isso, eu era sub. Agora me desclassifica. Quero ver. Quero ver, me tirar daqui. Daí, então, essa menina que te desclassificou aí... Era a irmã dela. não corre mais, né? Bom, mas eu já tenho uma dúvida muito importante, assim, ó. Você é uma pessoa muito calma, claramente muito tranquila, mineira raiz, padrão, chique. Como você faz na hora da competição? Porque assim, você tem que virar 1000%, né? Você tem que... É uma outra pessoa. A largada já é paulada? Essa volta que vocês dão, assim, já é pra meio que pole position, assim? Pra ver quem decide? Como é que é?
Então, quando tem, Você né, se transforma ali. quando tem essa volta, o Starlap, que é realmente para separar um pouco a galera e dependendo da pista, às vezes a trilha é muito próxima da largada, então por isso que realmente tem que ter Uhum. essa volta, realmente é para dar uma separada no grupo, pra, como eu disse, não tumultuar muito na trilha, né? Sim. Um single track. Mas a largada Pancadaria. mountain bike, a largada E já aí? Você E fala, eu não sou mais quietinho. Aí é cotovelo pra lá. Rapaz, tipo assim, eu era mais ansiosa, sabe? Mas hoje, assim, posso dizer que eu tenho uma boa largada, então eu não me preocupo, assim, com a minha largada. Tipo, eu consigo largar bem. Então, mas a largada é tensa. É potência, vai. Potência, não tem... Das modalidades, qual você gosta mais, assim, que você acha que você se destaca mais? Tem alguma do XCM, XCO, do short track, do mais endurance? Não? Vai bem em todas. Eu acho que é difícil Caramba, que achar. legal. Tô dizendo, tipo assim, eu fico feliz, porque hoje eu não sei te dizer te responder, tipo, qual. Pudesse escolher ser campeã dessa. Ah, cross country, né? Cross country. Sim. É que também é a mais tradicional, né? Cross country. Cross country explica, é da pedra, montanha. É tudo. O cross country é quando você pega. Mistura, né? O cross country é a mistura de tudo. De todos. Junto, Mas também são normalmente várias voltas, né? Sim, a prova hoje varia de 1h20 a 1h30. E o XCM, que é a mais longa, ela vai até ou não? 60, 80, 90 quilômetros. O Brasil Ride a gente corre até 140. Conta do Brasil Ride. Quantas vezes você já... Já corri o Brasil Ride 3 vezes. As 2 primeiras foi dupla e o ano passado foi em solo. E aí? Duro ano passado, não foi? Qual que é a ideia do Brasil Ride, pra quem nunca ouviu falar do Brasil Ride? É um perrengue, hein? Cara, eu acho que todo ciclista, assim, que pedala, que gosta realmente de pedalar, deveria fazer pelo menos uma vez, assim. Bora. Não, eu vou fazer. Deveria. Tem a categoria Ironman. É muito legal. Eu posso dizer aqui pouco. Tem uma categoria de quem fez Ironman no ano compete numa categoria. Iron Rider. Tem alguma categoria lá. Que legal, não sabia. Tem sim. Porque é tão ruim que os caras falam, vamos carregar uma categoria louco, pra esses caras que ruim. ruins. Eles precisam competir com os caras bons. Eu posso dizer aqui um pouco da experiência, mas nada igual A viver. Viver, né? Tipo, eu tive a oportunidade de a primeira vez em 2018. Fui com a Panini, Ana Panini, lá do Sul. E aí ela já era uma atleta que já corria e tal. E aí eu fui pra realmente ver como é que era e tal. Foi legal a nossa disputa lá. Eu lembro uma etapa que me marcou muito. Não deu nenhuma treta? Vocês dois? Claro Não, tem que dar, porque você fica exausto. Olha, eu vou te falar. Sujo. Ou você, como muitos dizem, ou você sai amigo da pessoa, ou você sai odiando. Nunca mais olha na cara. Mas é só quando é amador, que é dupla. Quando é larga na elite, aí é individual. Então, em 2018, era tipo assim, dupla. Vamos supor, os atletas elite corria dupla e somava ponto, né? Era o stage race, mas somava ponto pro cross country. Tá. Hoje já não soma mais e também não tem dupla pra elite mais. Entendeu? Aí porque hoje... eu lembro, acho que uma galera correu de dupla de... Você fala elite? Então, porque realmente antes era dupla elite, hoje não tem mais dupla elite. Aí hoje é solo, só que aí, vamos lá. Eu corri em 2018 pra sentir como que era, e em 2019 eu queria voltar por mais. Então aí uma atleta portuguesa, ela me convidou, na verdade eu fiz contato com ela, ela aceitou vir pra gente poder correr, e aí realmente a gente realmente tava mais, uma dupla mais forte, e aí tava tudo correndo bem, a gente tava crescendo cada dia e tal. A primeira etapa era um prólogo, lá em Arraial mesmo, e aí no segundo dia a gente já ia pro acampamento, que é 140, eu lembro que era 135, 140 quilômetros. E aí a gente foi crescendo cada dia na etapa, e na etapa de retorno para Arraial, de Guaratinga, onde é acampamento, a gente tive um problema, né, com o equipamento, e aí atrapalhou, a gente não conseguiu finalizar essa etapa. Puta. E aí correu de
de placa amarela. Então a gente já não tava mais na disputa, né? Mas assim, era uma grande oportunidade no dia ali, mas a gente teve um problema e teve que acabar abandonando essa etapa. E aí, pensava assim, conversando também, né? Tipo assim, a gente vivendo ali o Brasil Ride, nessas 2 edições que eu fui, tipo, ficava pensando, cara, como que faz... Imagina fazer esse Brasil Ride solo. Aí eu falava assim, tá doido? Não vou fazer, acho que eu nunca teria... Mas qual é a diferença em termos de você pedalar a mesma coisa, solo? Sim, aí que tá, aí eu fui pra descobrir, né? Então, o que acontece, tipo assim, ali nessas 2 edições que eu corri de dupla, é porque você divide o sofrimento, né? Você divide o sofrimento, tipo assim... tem alguém do seu lado sempre. São muitas horas, né? Então, tipo assim, em cima da bike, então você tem alguém ali pra você dividir isso, entendeu? Por mais que, tipo assim, rola os estresse, beleza. Contar as piadas. Aí... Ia ser bom de Brasil Ia ser bom mesmo. Puta companhia. Cantar. Mas aí, realmente... Como não tem mais a dupla elite, tipo assim... Então, eu me desafiei em 2024, tipo, aí. Só que eu não fiz, tipo assim, foi meio de, tipo, 1 hora mesmo. Não fiz Você gosta desse negócio de última hora, né? Eu acho que eu gosto de me desafiar bastante, né? Tipo, deu na telha aqui, acho que semana que vem vou fazer o... Vai pro Mundial, não sei. Vou fazer não sei o quê. Realmente, tipo, 2024 foi muito desafiante. Tipo, alinhei mais de 50 vezes. Nossa! Meu Deus! É uma por semana, velho. É uma por semana, quase. Assim, eu e o Rodrigo, a gente analisando, vamos fazer o ride? Aí, tipo... Pode ser. Aí passou esse filme das 2 edições. Opa, nunca faria solo e opa, volta aqui, vamos. Esse ano foi caos, né? Rapaz. Foi esse ano que você foi agora? Foi 24? 24? Solo? É o ano passado, E, tipo assim... Foi o ano que choveu. Choveu, né? Mudou tudo. Mudou. Aí, tipo assim, a gente não tinha feito nenhuma preparação específica pro ride, né? Porque, tipo, vocês... O ano tá rolando. Tipo, o ano rolou todo, né? Tipo assim, já tinha corrido muitas provas e a gente embarcou e fomos. E assim, foi uma experiência muito positiva pra mim. Porque, tipo assim, por mais que eu não tinha feito nenhuma preparação específica, eu consegui andar bem, entendeu? Tipo assim, eu acho que isso foi muito bom pra mim, tipo assim, de ter visto, analisado da temporada que eu já tinha feito até ali, que eu ainda tava conseguindo extrair do meu corpo, da minha performance ainda, sem, né, essa preparação específica. Foi uma oportunidade boa, que a gente teve também 2 gringas, tipo, super fortes, uma que é espanhola e... Ai, meu Deus. Me fugiu o nome aqui. Mas ela tem 2 cidadanias. E que ela era top 8 mundial de maratona. Caraca. E a Suíça, que era 14ª também posição no ranking de semi. Na verdade, no campeonato mesmo mundial que teve nos Estados Unidos. Da UCI. Sim, eu não consegui, foi nos Estados Unidos. Mas aí, tipo, eu já sabia que ia estar pesado, né? E aí, eu me lembro que tive 5 segundo lugar e 2 terceiro. Caramba! Foi bem foi bem positivo. Terminei em terceiro pela soma de tempo, né? Que nessas etapas de mais longa, eu sofri muito, assim, sabe? Porque o terreno é mais plano, então, assim, quando tinha mais subidas, assim, eu conseguia ir melhor. Um pouco eu acabei... terminei em terceiro, porque eu acho que essas 2 etapas me prejudicou mais em tempo, sabe? Mas assim, foi uma grande oportunidade de estar disputando ali. Essa atleta que venceu, ela tava muito forte, sabe? No primeiro dia, tipo, eram uns 50 quilômetros, e tipo, o ride antes era prólogo, né, o primeiro dia, e aí agora que eu voltei a correr, já era tipo 50 quilômetros, e por um momento na minha cabeça eu falei assim, acho que o primeiro dia vai ser de boa, né? Pois é, a hora que deu a largada, pega um calçamento subindo assim, meio íngreme. Rapaz, ela subiu assim, forte. E eu falei, cara, sério? Já assim? Mas já? Não, mas aí eu fui perseguindo ela e tal, assim, não deixei escapar assim, de vista isso. E eu olhei assim, só tava eu e ela, né? E ela, tipo, nem queria saber se tinha alguém na roda e tal. Tipo, já dava pra ver que tava bem convicta que ela ia levar e tal. E eu continuei indo, tipo... Só que a hora que chegou numa trilha lá, ela conseguiu entrar na frente. Aí entrou uma outra atleta atrás dela.
E aí chegou um momento que ela conseguiu abrir, aí eu perdi o contato. E aí só que eu vim na perseguição ali. E chegando na última subida, assim, pra descer pra Arraial ali, perto da chegada, falaram, tipo assim, que tava pouco tempo, só que eu não via. Esse negócio de não ver, te desmotiva. Tipo assim, vocês falar, ele tá falando, já era, já deve estar. Só que eu não abaixei assim o ritmo, continuei indo, só que chegou perto. Mas assim, ela é uma atleta bem forte, né, que foi. E assim, a experiência de competir com essa outra também atleta suíça, que essas duas atletas são específicas dessas provas de stage race, então acho que foi especial, foi bem importante pra mim. 50 provas, não, pelo amor de Deus, mulher. Sendo que uma delas dura 7 dias, né? Exatamente, você tá doida. Então, assim, esse ano pretendo voltar, claro. Você vai competir menos, né? Não. Esse ano acho que tá mais, sim, entre aspas, tá mais tranquilo, porque a gente não tem o ciclo olímpico mais, mas o calendário tá bem recheado, né? Porque a gente tem 2 Copas do Mundo no Brasil. Ah, é verdade. Então, temos Campeonato Pan-Americano, que é o Conta um pouco dessa história que assim, da estratégia, né? Porque às vezes a gente acha que é só fazer força e tentar sobrar a turma e tentar ganhar, mas a estratégia ali, especialmente quando você entra em trilha, se entra alguém, você tá bem, por exemplo, no meio de vocês ali, e às vezes é um cara estratégico do cara da frente, que é meio que pra te segurar pro cara abrir. Rola umas coisas assim? Rola, com certeza rola. Nossa. Principalmente... Porque você não consegue ultrapassar, né? Principalmente tá maratona, né? Porque cross-country a gente tem a pista... mas nas principais provas a gente tem a pista livre só pro feminino, né? Mas aí também, dependendo, acontece com as próprias equipes, né? Tipo, a atleta... Tem atleta ali que é pra sacrificar pra um cara ganhar. É isso. Nossa, mas... Realmente, isso aí acontece. Mas mesmo na curta, às vezes você não consegue ultrapassar, né? Mesmo que você esteja mais forte, tem lugares da pista que é muito difícil, não? Então, você fala dentro do cross-country, né? Tem lugar que não tem como, só passa um, né? Então, vamos supor, se o cara te segura ali, o cara abre. O da frente abre. Muito difícil isso. Mas tem momentos, assim, as pistas são construídas pra uma hora abrir. Sim, isso. Só que se for no momento que tiver, só passa um. Exato. Não, sim. Aí... E aí o cara ataca ali e o outro segura. Não, é uma coisa muito complexa. E essa parada técnica eu acho muito legal, né? De tipo, pedra, tronco, tipo, nem sempre não é só fazer força, né? Não, tem a história que o Avancini contou, que era legal, que até te perguntar se você tem isso também às vezes, mas que às vezes ele entra numa prova e ele tá disputando ali com uns 3, 4, e aí ele vai meio que testando os 3, a turma que tá ali na frente, e vê, putz, não, esse aqui tem mais perna pra subida, esse aqui é ruim na descida, esse aqui eu consigo atacar um pouco na curva, ele vai brecar mais do que eu. Você tem essa coisa também na prova de ver, putz, essa menina tá forte na subida, mas na descida ela não vai conseguir me acompanhar. É o que a maioria dizem, né? Tipo assim, quem mais te conhece é o seu adversário, exato, né? Então a gente, dentro da prova, a gente, por mais que a gente já tipo assim, sabe, vamos supor, como fala? A facilidade que o outro adversário tem dentro dessa pista aqui. Eu sei que fulano consegue imprimir mais ritmo, consegue descer mais veloz e tal. Mas hoje, é um ponto que eu quero só comentar mesmo, tipo assim, porque é o que já aconteceu comigo. Muitas vezes as pessoas falavam, a Karen não é tão técnica e fulano é mais técnica. A Karen sobe bem, mas não desce tão bem. Tipo assim, hoje já não tem isso mais. Então, todo mundo sobe bem, desce bem. Tipo assim, hoje já não podem dizer isso de mim. Então, eu tô feliz porque eu treinei muito, entendeu? Pra poder, tipo agora assim... Você tem uma pista com o seu nome. Esquece. Eu acho que isso fez total diferença. Mas hoje eu fico feliz. E eu, assim, eu não... como que eu subestimo nenhuma adversária. Por mais que eu saiba que, tipo assim, ela não... Vamos supor... Na última eu ganhei dela por conta disso. Entendeu? Tipo assim, eu vou estudar isso dentro da prova, entendeu? Eu vou ver isso no dia.
Tipo, eu vejo isso no dia, eu tento estudar isso no dia. E claro que eu não vou ficar aqui dando spoiler. Nem pode. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Essa pista, por exemplo, a sua pista, vocês mudam ela? Tipo, colocam umas coisas diferentes ou sempre é a mesma? Porque senão você decora ali, enfim. Então, como o nosso terreno lá, ele é bem íngreme, entendeu? E tem uma subida lá que é bem, tipo assim, a gente gosta de subir, eu gosto de subir, não vou negar, né? Tipo... Não vou negar que eu gosto de sofrer. Eu gosto de sofrer. O negócio é fazer força, entendeu? Então, a gente ainda quer construir, ela tá do jeito que a gente construiu, né? Só que a gente quer desenvolver linhas novas, a gente quer fazer alguns trechos com seções de rampa, maior, sabe? Mas a gente ainda não conseguiu abrir essas outras alternativas ainda não. Por causa do terreno lá mesmo, é bastante mão de obra. Mas a gente quer fazer essas alternativas, entendeu? Entendi. Mas eu entendi a sua pergunta. Tipo assim, mas tipo, treinar no mesmo lugar, com os mesmos obstáculos. Realmente. Acaba que você vai ter coisas que você vai ficar mais forte, mas você vai ter deficiências, né? Mas competindo 50 vezes, ela não fica só na pista dela, né? É verdade. Você usa competição. Quase nem viu a pista dela no passado. Eu tive 2 semanas atrás lá no sul, né? Que é a Soul em Itajaí. Eu fui pro lançamento e teve um training camp da equipe lá no CT do Valmor. Lá em Blumenau. Ele tem um CT lá, ele tem um projeto, né? Que ele incentiva os jovens de base e tal. E assim, depois se vocês puderem ter a oportunidade, não sei se vocês já viram. Não. Eu vi o de ciclismo. Ciclismo, você fala? Lá em São Carlos. Sou jovem, né? Então, aí esse centro de treinamento do Valmor, tipo assim, ele tem lá um raio curto, assim, se eu for parar e pensar em espaço, mas, tipo, ele trabalhou muito bem, assim, tipo, sessões de rampa, aí tem o pump track e tudo. E aí, essa semana, esse dia que eu fui pra lá, a gente tava treinando, tipo, algumas coisas de básica mesmo, sabe? De pedalando de tênis e tal, sem a sapatilha e tal. Por que isso? Pra poder... Como é que diz? Tipo assim, é porque a gente em cima da bike... A gente não pode... Como é que eu digo? Tem que saber a gente tem que fazer os movimentos, certo? Mas sem, tipo assim... Forçar a bike a fazer o movimento. Não é o nosso corpo que faz. Tipo assim... Não é a força, entendeu? É justamente o movimento. Essa sensibilidade, né? Porque se você tá com o pé preso ali, você consegue alocar a bicicleta porque você força a perna. Se você tá solto, tem que ser o movimento da bicicleta certo na curva. Não? Isso. Obrigada. Porque senão porque você sabe que seu pé pode soltar, então você não pode fazer uma coisa que você tenha que forçar a bicicleta. Caramba. Que legal. Mas assim... Vou começar a pedalar de tênis. Você pedalou de tênis, inclusive, é por isso, né? Lembra lá em Nova York? Mas cara, você tá brincando? Mais forte que eu. Eu, quando comecei a pedalar, eu fazia mais downhill, eu fazia trilha em campos e tal, e tinha um cara que pedalava com a gente, quando a gente tava começando a usar sapatilha, ele falava, não, você só vai usar tênis. Você precisa aprender o movimento da bicicleta. Você não vai forçar a bicicleta a ir pra onde você quer. Ela vai pra lá, e aí você precisa estar lá também. Caramba. Mas aí também foi muito importante também pra mim, porque, tipo, ele tem essas sessões, né, de pulo e tal, a gente conseguiu treinar isso lá. E ano passado eu tive lá no mesmo mês, assim, e ver o tanto que eu evoluí, né, tipo, em um ano. No mesmo lugar, você tava com uma facilidade muito maior. Então, esse negócio, tipo, vai pra um lugar... Igual as pistas mesmo, tipo, a gente roda em muitas pistas durante o ano. É bem legal, porque, tipo, pega os obstáculos diferentes, como você disse, tipo assim, realmente é importante, vamos supor, eu tenho uma pista, mas, pô, eu tenho que sair daqui pra ir treinar em outro local, entendeu? Mesmo que não tenha competição. Sim. Eu acho isso válido. E uma outra... Calma. Você tá muito... Cara, eu tô monopolizando aí. Desculpa. Tá monopolizando. Karen, só pra, assim, dar um passo pra trás, para quem não conhece o mountain bike, para quem está te conhecendo aqui agora pela primeira vez, dá um pouco o cenário de mountain bike feminino no Brasil, até em relação ao mundo, como que, assim, existe chance da gente ir para a Olimpíada, existe chance de você disputar a Olimpíada, Mundial,
Quem são os nomes fora você? Como é que você enxerga o mountain bike e os que as categorias que você está inserida hoje em relação ao mundo, assim? E depois eu faço outra pergunta. Mas como que você acha que tá, assim? Você acha que o Brasil é bem visto? A gente ainda tem muito para crescer? Como que você acha que é esse desafio aí? Sem dúvidas, o Brasil é bem visto. Eu vejo isso, a gente vê isso pelas essas 2 Copas do Mundo, né? Que vão se manter aqui no Brasil nesses próximos 2 anos. Voltando um pouquinho atrás, que eu tava, né, na disputa do ciclo olímpico, que eu ainda não tinha comentado ainda. Eu não sei se esse é o momento certo, pode manda ver também. Até porque, assim, você é 4 vezes? 8 vezes? 8. 8 vezes campeão brasileiro. Sim. Então, assim, né, se a gente tá falando de Brasil, estamos falando com uma das melhores do Brasil. Sim, sim. Como que foi essa corrida olímpica e explique isso aí um pouco. Vamos voltar um pouquinho ali em 2022, Uhum. ou antes disso ainda. Eu entrei na Elite em 2020 e 2021 foi um ano ali que eu conquistei os 3 títulos brasileiros, XCC, XCM e XCO. Foi muito especial. Tava alavancando ali. Em 2022, no início da temporada, tive alguns contratempos na carreira. E na véspera da Copa do Mundo, Petrópolis, eu acabei tendo um acidente lá. Foi bem grave, perfurou o intestino e tudo. E, assim, foi um momento, assim, totalmente medo. Assim, entrei em estado de choque, não sabia se queria continuar pedalando, assim. Muitos já me acompanham, já sabem como é que aconteceu. Enfim, assim, foi um momento ali muito dramático, né, na minha carreira esportiva, que eu não sabia se eu... Não queria saber no momento ali se eu queria continuar. Só que aí fui pra casa dos meus pais, fiquei uns 15 dias lá recuperando, e aí eu lembro que a minha irmã trocando de roupa, assim, pra ir pedalar, eu falava assim, eu pensava comigo, né, sentada no sofá, assim, o que ela tá fazendo? Não tá vendo o que aconteceu? Tipo, eu achava que tinha que parar ali, mas não, aí... Depois voltei pra casa, chegava no final de semana, que eram os treinos mais longos que o Rodrigo costumava fazer, via ele saindo, tipo, 3, 4 horas, eu lá, tipo... Aí realmente fui virando a chave, não, eu quero, tipo, eu aceitei o que tinha acontecido, né? E aí, realmente queria voltar. O acidente foi na pista mesmo. Sim, então, aí, vamos supor, teve a primeira Copa do Mundo do Brasil. Só que uma semana antes teve a Copa Internacional. Na mesma pista. Tá. E foi na prova de short track. Tipo, com 5 minutos de prova, me acidentei. E aí, foi literalmente um caos, assim, sabe? E aí, a partir do momento que eu aceitei o que tinha acontecido, que foi virando a chavinha, não, é isso mesmo que eu quero fazer. E aí, eu já imagino, tipo assim, já era o ano que abriu o ciclo olímpico. Então, aí, na verdade, o ciclo mesmo, ele ia abrir em maio. Que já estava escalada para poder... Maio de 23. 22. Né? 22. Maio de 22, ou seja, tipo, o ciclo olímpico ia abrir, eu me acidentei e, tipo, não sabia se queria continuar, entendeu? Tipo assim, foi um tempo assim... O tempo era curto e você tava com a cabeça no lugar errado. Sim, tipo, mas eu acho... E tava machucada. Machucado, tipo, no dia pro outro tava toda costurada, tipo, enfim... Aí, quando eu virei a chavinha, que tipo, não, é isso que eu quero fazer, de repente é isso mesmo que eu quero, tipo, fui mentalizando isso, que ficava naquele tédio em casa, não, é isso mesmo que eu quero. Aí, eu lembro, comecei a ir no meu fisioterapeuta, né, e aí, só que o médico deu 3 meses, o médico que me operou lá em Petrópolis, ele falou, 3 meses pra você estar na performance que você tava. E aí, só que tipo, a gente, como assim, 3 meses... Você vai estar na performance que você tava. E, tipo, ao mesmo tempo ele não queria, tipo, me liberar pra voltar a treinar. A gente teve que achar esse tempo. O médico lá que me acompanhava em Itaúna, né? Fisioterapeuta, tudo. Aí minha equipe técnica, né? Tipo, então aí começamos aos poucos. Meu primeiro pedal foi numa ergométrica na academia, com um preparador físico lá. E aí, tipo, subia na bike, achava totalmente estranha. Aí eu peguei aí ele falava assim pra mim, se for pra você vir assim, é melhor nem vir.
porque tava toda traumatizada. E aí eu lembro que eu também ia pra fisioterapia, chegava lá, eu ficava conversando com o meu fisioterapeuta, o Andrei. Aí, 2 vezes eu fui e eu só ficava conversando. Não fazia nada. Era mais psicólogo do que sim, fisioterapeuta. Tá. Chegou na 3ª vez que eu fui lá, ele falou assim, ó, se você não voltar agora, você não vai voltar mais. Foi aí, nesse dia aí que eu falei, não, eu vou voltar sim. Qual que é o nome dele? Andrei. Aí, Andrei, obrigado, hein? E aí a gente foi aos poucos, entendeu? Foi voltando assim, tudo que tinha que fazer. E aí o próximo passo era o quê? Pensar a longo prazo, certo? Eu tinha os planos de ir pro Mundial, que valia pontos pro ranking, entendeu? Que é muito complexo o ranking hoje pra nós no mountain bike pra poder, tipo assim, disputar uma vaga olímpica. Sim. Hoje, as regras da confederação, entendeu? E aí eu falei, eu quero ir pro Mundial e tal. E aí teve alguns contratempos nesse meio também em questão a equipe que eu tava, que teve algumas chateações, mas enfim, consegui treinar, voltar aos poucos, assim, tive uma recuperação rápida, graças a Deus, foi uma recuperação rápida. Claro que, tipo assim, eu voltei pra prova, eu voltei, né, mais um pouco pra trás, quinto, coisa assim. Mas dentro da pista, a gente, tipo assim, pra mim que tava acostumada a andar ali na ponta, tá andando ali atrás na hora da competição, isso aí... Mexeu com você. É meio estranho, cara. Tipo assim, mas só que ao mesmo tempo eu tinha que entender que eu tava entregando o que eu tava conseguindo treinar, entendeu? Tipo assim, eu tava despreparada quando eu voltei pras provas, tipo assim, eu não tava naquela performance. Só que ainda assim foi uma recuperação rápida. E eu venci o meu primeiro título pan-americano XCM foi nesse ano. Caraca. Foi nesse ano. Caraca. E você sentiu que você tinha meio que um pé atrás, assim, por conta do acidente? Você demorou a começar a se arriscar de novo ou não? Olha pra você ver, lembra que eu falei de Araxá? Araxá foi a primeira prova. Foi a primeira prova que eu voltei depois do acidente. Eu falei que tinha história com Araxá. E aí eu realmente cheguei em Araxá. Aí o meu acidente foi numa rampa, né? Eu não cheguei a cair. Foi o impacto do selim que bateu, né? E fez igual uma bexiga quando você aperta, explode. E aí, cheguei nas rampas assim, travada. Só que aí, com trabalho com psicólogo, né? Consegui, tipo assim, destravar isso. E aí, foi aos poucos, eu fui quebrando, sabe? Porque, tipo assim, o inconsciente, o corpo já sabe como é o movimento, entendeu? Só que do trauma, isso daí atrapalhou muito. Mas, enfim, a gente venceu esse trauma e, assim, 2022 ainda teve como eu disse, uma recuperação rápida, ótimos resultados. E aí, 2023, tive a oportunidade de correr algumas provas para poder pontuar. Claro que não consegui fazer todas que iriam realmente... E aí é pontuar a nível internacional. Internacional, por causa não só ranking brasileiro, nada. Sim, por causa do ranking olímpico, né? Você precisava entrar num... Como que funciona a classificação pra Olimpíada? É bem complexo, sabe? Tipo assim, na questão das regras, tipo assim, hoje da confederação. Tá. Tipo assim, tem as provas cross country C1. Tá. Aí tem uma tabela de, vamos supor, C1 venceu 60 pontos, certo? Tá. Aí eu tenho eu posso correr 5 provas e ganhar esses 60 pontos. Tá. Durante um ano. Aí eu tenho a C2, que vale 30 pontos, então eu posso correr 5, né? E pontuar mais 30. Isso. E aí tem a HC, que não tem limite, que tem poucas provas HC assim, no Brasil só tem Araxá. Tá. E eu corri uma em Porto Rico ano passado, esse ano eu não consegui ir. E tem as Copas do Mundo, que tipo, também não... Não conta nesse não, limite. Desculpa, não tem limite. HC eu acho que é 5 também. E Copa do Mundo não tem limite. E aí você então, ou seja... Se você ganhar uma Copa do Mundo, você tá... Não, se eu ganhasse a Copa do Mundo, eu acho que já... Não tem como, precisa nem ir pra Olimpíada. Mas assim... Era bem complexo, entendeu? Só que, tipo assim... faltou... Foi por muito pouco, tipo assim, que eu não consegui ainda ir pra... E foi alguma brasileira ou não? Foi, a Raíza foi. Tá. Tá, mas volta nessa questão do Vitor de nível brasileiro a parâmetro mundial, assim, como nós estamos, assim, acho que... A Raíza, por exemplo, você falou que foi.
Como que ela foi daí na Olimpíada, então? Eu acho E qual que é o nível aí? Você acha que a gente tem ainda que crescer para competir com os gringos? Como é que tá? Então, é um assunto assim meio delicado de dizer, mas em comparação à performance, tipo assim, eu acredito que eu estaria em uma performance melhor para poder estar indo, não consegui ir pelo regra dos pontos, né? Que é a regra que entra a confederação, mas acredito que a gente tá bem, a gente tá sou a atleta mais nova, assim, da elite. E também tem agora a Gil, né? Que tem uma grande oportunidade muito de crescer também. E tá defendendo o país. Legal. Você acha que a gente tem, assim, umas 5 atletas que tem chance ou mais até? Não, então são 5, não. Não? Nem 5. Eu gostaria que tivesse Sim. mais. Mas se fala, pra nível internacional, eu acredito que não. Acho que o masculino tá mais crescente. Tem mais volume. Mas até assim... Eu digo isso agora, a longo prazo. Olhando a fotografia. Sim. A longo prazo, claro. Porque tá se investindo, né? Tá na questão da base. E você tem também as pessoas que se arriscam e conseguem, né? E que puxam e arrastam um pouco o esporte. Né? Então, acho que depende um pouco disso também, dos outliers, né? Dos ídolos. Da Karen, das meninas que acabam despontando, e aí a menina que tá na base olha e vê meio como opção. Que dá pra chegar, né? Eu acho que isso também se dá muito a questão, tipo assim, do treinamento, igual. Tá no nosso país. Sabem que, tipo... Pra uma mulher pedalar sozinha na rua é complicado, né? Difícil. Tipo, eu não pedalo sozinho. O Rodrigo tá todo dia comigo, entendeu? E caso eu preciso ir, já não é a mesma coisa, sabe? É estranho. A gente infelizmente não tem essa segurança, não tem essa cultura também, né? Não tem essa cultura. A nossa cultura esportiva, ela é muito primária, né? Tem vários esportes aqui que a gente tem talentos e que a gente não consegue desenvolver porque falta cultura, falta... estrutura, falta incentivo, falta um monte de coisa. Faz sua outra pergunta, até faz. Pra gente entender. Qual que era a minha outra pergunta? Você falou, uau, depois eu vou te perguntar uma outra sim. Ela até comentou um pouco, mas era um pouco mais contando aí, enfim, o teu currículo hoje, assim, ele é 8 vezes campeã brasileira. Sim. Campeã sul-americana. Bicampeã pan-americana de Bicampeã pan-americana. E o que mais você acha que, obviamente a gente já ouviu um pouco aqui, mas o que você enxerga que falta ou que você quer ganhar ainda e quais são as missões aí pro ano que está por vir e pros próximos? Bom, da temporada, meu foco é o Pan-Americano, né, de XCC e XCO, os campeonatos nacionais, XCC, XCO, XCM e Mundial, pontual e top 20, 15. Mas, assim, que eu tenho sonho na bike, assim, é um título mundial. Que legal, a camiseta do arco-íris. Sim. Aí sim. Sem dúvida. Já temos uma aqui. E, claro, já estamos pensando ali em 2028, né? As próximas Olimpíadas. É lei. Los Angeles. 4 anos é muita coisa, assim, que, né? Tipo, um ciclo olímpico hoje, dentro do cenário, né, do mountain bike no país, e com a regra, como eu disse, então é bem complicado, mas nós vamos lutar para estar lá. Boa. O que eu ia te perguntar era um pouco da sua rotina, assim, porque você falou que pedala de road e tal, mas e deve trabalhar fortalecimento, com certeza. Com que frequência você intercala estrada e pista? Bom, é até engraçado dizer, né? Mas durante a semana eu chego a rodar mais road do que mountain bike. Mountain bike ali mesmo na semana, quarta e sexta. Não, dependendo, às vezes na sexta eu vou pra road também. Mas mountain bike mesmo fica mais pro final de semana. Então... a gente consegue... Isso varia também, dependendo dos blocos de treinamento. Mas aí tem a academia, né? 2, 3 vezes por semana. E essa questão que você falou do fortalecimento, agora eu também tô com um profissional, o Thiago, fazendo os funcionais, que realmente tá... mudando bastante. Somando muito, sim. Pouco tempo já estamos vendo a diferença muito grande.
É diferente de você ir e você fazer tipo assim, fazer os exercícios. É diferente de você ter alguém ali acompanhando. Então, acho que está fazendo total diferença. A rotina antes, não sei se você sabe, que a gente tem a loja. Então, essa ia encerrar por aí, assim. Pois ela não é só um rostinho do mountain bike, ela é uma empresária também. Assim, a rotina, a gente tava com a loja em 4 anos. Sim, é bem tensa, porque você sabe que tem que estar, não adianta, não é a mesma coisa se você não tiver. Olho do porco. Exatamente, do porco. Exatamente. Então, assim, quando eu viajava pra fora, assim, sempre o Rodrigo que ficava aqui, né, ficava por conta, mas é uma rotina realmente bem tensa. Então, eu treinava, ia direto pra loja, fazia, tipo, os treinos de academia por lá e só voltava pra casa depois que encerrasse na loja, então. Pois é. E aí, Beleza, outro dia de novo, a mesma coisa. Então... Com o seu ídolo complicado. lá. Exatamente. Vim aqui comprar, que a gente atende. Ó, pra você que não é do mountain bike, não conhece a cara, então assim, marque o nome, ó. Olimpíadas de 28 e temos aí mundiais pela frente. Boa. Vai lembrar Boa. muito ainda. Boa. Legal, pô. Pra encerrar. Karen, gostou da barrinha? Top demais. Ah, bom. Garota. Aquela, pode mostrar já? Pode, mostra aí. É, spoiler aí, ó. Ó, quem já me conhece não vai adiantar falar que, né, que eu como muito e tal, mas eu sei o que é bom, né? Bom, em mineiro. Uai. Não, você tem um Com paladar cafezinho diferenciado. ainda? Não, assim, a gente nem comentou, né, mas Doce tipo assim, eu sinceramente não sou muito fã de barrinha proteica, certo? Certo, eu também não. É. Brincadeira, eu tenho algumas que eu sou fã. Tô falando. Assim, talvez eu não... Não, vamos... Não, Algumas calma aí. três. Uma. Tipo assim, mas essa... Bolt. Pode... Lógico que pode. Aqui é Pode, aqui é tudo de ali. casa. Mas não, eu gostei demais. Que bom. Não é puxando saco, é sério. Eu não... Tipo, gostei demais, sério. Eu vou levar ela comigo sempre. Vai ter levar umas caixas aí. Tem o metabolismo acelerado, então não é... Preciso de alguma coisa sólida no bolso, agora eu já encontrei. Boa. Fechou. Fechou com essa propaganda linda aí. Muito Então é nóis. cara. Obrigado. Parabéns, bons treinos e volte aqui com troféus. Não, volte não, a gente vai lá. A verdade, Vai lá vamos pra pedalar lá, Itabirito. Itabirito, pra Divinópolis, vamos pra todos esses lugares. Opa, vai! Não, pro Mundial a gente pode ir pra assistir, pra torcer por ela. Que Quando que é? Quando que é? Copa do Mundo, você fala? É. Araxá? As 2 primeiras semanas de abril. Acho que a gente não pode E não. Petrópolis, você vai estar fora. E Petrópolis, Petrópolis a outra? Também vai estar. Eu também vou estar. As 2 é Araxá? As duas era achar. E a outra etapa é quando? É abril e? Não, as 2 é nos 2 finais de semana Vai ser os consecutivos. 2 finais de semana consecutivos em Ou Araxá. então tem a Copa Internacional uma semana, dia 29 de março. Esse é mais... Vamos Vamos organizar, conversar, vamos organizar. Mas de qualquer jeito a gente precisa aparecer algum dia lá em Minas pra fazer um que test ir. drive lá. comprar um terreno lá, né? Eu vou Comprar um comprar terreno. vários. Eu vou comprar vários. Comprar um terreno. Nossa, vou cair Vamos com fazer força. sem sapatilha, que é mais fácil de comprar terreno. É mais fácil cair sem sapatilha? É bem mais fácil. Caraca, velho. Vamos lá. ficar aqui conversando que ela ficou... Beleza, valeu. Obrigado! Tchau. Obrigada.